Olá, a gente está aqui no 18º Encontro Anpof. A gente vai conversar agora com a professora Gisele Seco, da Universidade Federal de Santa Maria. A Gisele é doutora em Ciências Formais pela PUC do Rio. E ela está participando aqui da Anpof Ensino Médio, que é a 4ª edição. A primeira foi em 2012, desde que a filosofia se tornou uma disciplina obrigatória no ensino médio. E desde então é um evento dentro de um evento e tem a sua importância, né, Gisele, isso ser separado. Como é que você vê essa dinâmica da Anpof Ensino Médio dentro da Anpof, a importância dessa distinção e de ter um espaço voltado para a discussão do ensino da filosofia? Oi, Nádia, tudo bem? Então, a Anpof Ensino Médio foi realizada pela primeira vez em 2012, na Anpof que ocorreu em Curitiba, por iniciativa de alguns colegas da Universidade Federal do Paraná, em especial pelo professor Eduardo Barra, né, que foi um dos idealizadores desse evento. A Anpof do Ensino Médio, então, ela ocorre, ao ocorrer em 2012, ela já ocorre alguns anos depois da filosofia ter ingressado como disciplina obrigatória no currículo do ensino médio, o que aconteceu em 2008, né? Então já vem respondendo a uma série de demandas importantes acerca das discussões sobre o ensino de filosofia no âmbito acadêmico, né? No âmbito especialmente da pós-graduação. Por que é importante dizer em especial da pós-graduação? Porque é evidente, né, qualquer pessoa minimamente bem informada sabe que ao longo de todo o período em que a filosofia não era uma disciplina obrigatória no ensino médio, que começou essa não obrigatoriedade na época da ditadura militar, civil-militar, a filosofia permaneceu em algumas escolas como uma disciplina que era lecionada e também permaneceu sendo discutida por alguns colegas da universidade, né? Mas nem sempre pessoas de dentro dos departamentos e dos programas de pós-graduação em filosofia. Ao longo da década de 80 e da década de 90, houve uma forte mobilização desses colegas e de diversos colegas, tanto do ensino médio quanto do ensino superior, para lutar pela volta da filosofia para os currículos do ensino médio como disciplina obrigatória, o que de fato aconteceu em 2008. Ocorre que, no âmbito da pós-graduação em filosofia, o tema do ensino de filosofia nunca foi, assim, muito cuidado, nunca foi, de fato, um tema. Né? Se você olhar para todos os programas, não existem programas de pós-graduação em filosofia com o tema ou com linhas de pesquisas dedicadas a pensar o ensino de filosofia. Tudo isso para dizer que a Anpof Ensino Médio, né, sendo um evento dedicado a receber trabalhos de professores do ensino médio para relatar suas experiências, né, acaba sendo um espaço muito privilegiado para oportunizar para os tradicionais programas de pós-graduação pensar sobre a importância do ensino de filosofia. Né? Então, em primeiro lugar, vale reforçar isso, né? A Anpof Ensino Médio, ela é pensada como um espaço para que os professores do ensino médio venham relatar suas experiências didáticas, de produção de material didático, de confecção de currículo e diversos outros temas relacionados à docência e filosofia. E a partir desses relatos de experiência, oportunizar para que as pessoas dos programas de pós-graduação, né, para que os pesquisadores dos programas tradicionais de pós-graduação pudessem pensar sobre a relevância e sobre, né, o quão prolífico pode ser para o sistema de pós-graduação e também para a escola, esse diálogo entre os dois âmbitos, certo? Isso começou em 2012, agora a gente está na 4ª edição, com um diferencial interessante, porque agora a gente está recebendo trabalhos que são trabalhos de professores, claro, sempre do ensino médio, de relatos de experiência, mas que estão vinculados a um programa de pós-graduação, que é o Prof. Filo, que é o mestrado profissional em filosofia, né? Que, como alguns sabem, é um programa em rede, é um mestrado profissional em rede, direcionado para professores da escola básica e que agora há 2 anos existe o Prof. Filo, né? Já existiam os profs das outras áreas. Então a gente tem recebido muitos trabalhos, relatos de experiência a serem apresentados na Anpof do ensino médio, de professores que são professores do ensino médio e estão agora nos programas de pós-graduação, no programa esse, no Prof. Filo. Né? Eu vejo com muito bons olhos a existência desse evento dentro da Anpof, por causa da possibilidade de abertura desse diálogo entre os... E, Gisele, sobre essas novas demandas, né, que surgem, como, por exemplo, o Profilo, né, como já são resultado desse crescimento, né, da comunidade, das demandas do ensino de filosofia, a gente tem também agora recente, né, o nosso ingresso no Plano Nacional do Livro Didático, né, é o 3º edital recente, né, que a gente participa e tem aumentado, né, o número de produções da filosofia próprias, né, material didático. Eu queria que você conversasse um pouco sobre esse processo, o que tem sido produzido e como essa demanda, né, o PIBID, esse crescimento, né, do ensino tem nos inserido, né, nesse espaço. Isso. Quanto ao Programa Nacional do Livro Didático, é isso mesmo, né? A gente,
A filosofia participou pela terceira vez no terceiro edital, né? O Programa Nacional do Livro Didático é um programa gigante de seleção e de distribuição de livros didáticos nas escolas públicas brasileiras. E a gente, de fato, a participação da filosofia foi num crescendo, né? No primeiro edital a gente selecionou 3 livros, no segundo edital 5 livros e agora no terceiro edital 8 livros estiveram disponíveis, né? Foram selecionados e estiveram à disposição dos professores de ensino médio para ser escolhidos e ser trabalhados nas escolas, né? Também vejo com muito bons olhos essa política e vejo com muita, ouvia pelo menos até pouco tempo, né, com muita esperança a dedicação cada vez mais constante de novas pessoas produzindo esses livros didáticos. Eu digo, gostaria de dar como exemplo de novos autores de livros que foram selecionados o livro do Juvenal Sauvia Filho, né, que é o Filosofia, Existência e Sentidos. O livro do Juvenal foi selecionado nesse último edital, é um excelente livro, assim como vários outros, né, todos que foram selecionados são muito bons, mas eu gostaria de dar o livro dele como um exemplo, assim, de material renovado, né, de livro didático renovado e que tem, assim, muitas chances de ter uma excelente inserção nas escolas. O livro é importante, claro, os professores não são obrigados a usar os livros sempre em todas as aulas, mas o livro é importante como um recurso para os professores, às vezes até como um recurso paradidático, né? Ele é muito interessante, a pesquisa que pode ser feita a partir de todos esses livros, no caso do PIBID, que é um programa que você mencionou aqui, né? A formação docente se beneficia muito também da existência de uma diversidade maior de livros didáticos. Os cursos de licenciatura se beneficiam disso também, porque aí você tem um arcabouço muito maior, né, de livros para fazer pesquisa, e também acaba acontecendo um estímulo à produção de novos materiais didáticos por parte, por exemplo, de bolsistas do PIBID, agora do Programa de Residência Pedagógica, e mesmo por parte dos professores, né? Os professores de ensino médio, às vezes, constroem os seus materiais didáticos a partir dos livros que eles utilizam e com os quais eles têm contato através desse programa do Plano Nacional do Livro Didático. Legal. Né? E aí, sobre esse material, a gente queria saber sobre a presença das mulheres filósofas, ou até mesmo o estudo do feminismo dentro, porque é um tema que a gente enfrenta mesmo na graduação, na pós-graduação, né? Esse silenciamento, esse ocultamento das mulheres filósofas, né? Ou até mesmo o ensino, né, das teorias feministas tem sido um ensino que a gente está ganhando aos poucos, mas não é recente. E nas escolas, como é que tem sido inserido as mulheres, o estudo das mulheres filósofas? Bom, eu não posso te responder sobre as escolas, porque minha experiência é muito localizada, né? Eu conheço algumas escolas de Porto Alegre e outras escolas de Santa Maria, onde eu atuei como professora coordenadora do PIBID e agora estou colaborando na residência pedagógica. Então, eu não posso te falar assim nas escolas, que é uma resposta muito grande para eu dar. Já cabe uma pesquisa, né? Já cabe. Não, isso seria já por si mesmo, né? A tua pergunta provocaria uma excelente pesquisa, que seria olhar todos esses 8 livros que agora estão à disposição dos professores das escolas e ver como é que as mulheres filósofas estão sendo representadas, né, nesses livros. Pelo que eu pude analisar, não fiz uma pesquisa detalhada, assim, mas de fato é muito pouca coisa, né? A representatividade feminina que aparece nesses livros, ela é bastante parecida com a representatividade das mulheres na prática filosófica no nosso país, né? Ainda é muito restrita, singela, muito restrita. Eu sei, entretanto, dada a minha experiência, do meu contato com as escolas, que tem sido feito pequenos movimentos, mas muito importantes na direção de uma modificação desse quadro, né? Em especial, eu destacaria um projeto de algumas alunas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem se dedicado não só a inserir do ponto de vista histórico a figura de mulheres no ensino, por exemplo, de filosofia medieval, ou coisas, né, ou filosofia moderna, mas também algumas alunas, a Rafaela Nunes e a Márcia Lau, que estão desenvolvendo um projeto de ensino de lógica associado a tópicos de feminismo, né? Desenvolvendo essa ideia que a gente tem chamado de empoderamento lógico das meninas, né? Mostrando não só que existiram mulheres na história da lógica, na história do pensamento filosófico das ciências formais, por assim dizer, mas também como aprender lógica, como aprender argumentação é importante para auxiliar, né, as meninas que têm alguma consciência feminista ou para auxiliar a desenvolver alguma consciência feminista e os argumentos e tudo mais. Assim. Recentemente estive numa escola no Instituto Federal em São Vicente do Sul, apresentando o trabalho dessas alunas da URGS para outras alunas do ensino médio também, ficaram assim com os olhinhos brilhando, né? Então eu acho que, para responder a tua pergunta, existe poucas mulheres aparecendo nos livros didáticos, existe muita vontade por parte de quem está trabalhando no ensino médio de assim, reconstruir a história
inserindo as mulheres, né, no cânone e na história da filosofia de uma maneira mais significativa, e também existe, do ponto de vista metodológico, eu diria, né, algumas iniciativas para tentar colocar as mulheres na prática filosófica desde o ponto de vista das práticas argumentativas e de análise conceitual que são típicas da filosofia. Então, são localizadas essas ações, mas eu acho que são bons sinais de que se a filosofia permanecesse no ensino médio, a gente teria muita coisa boa para fazer ainda. Então, falando em bons sinais e na permanência, como você avalia esse processo, né, esse cenário político para a filosofia, para o ensino de filosofia, diante de uma reforma do ensino médio que foi aprovada, que retira a obrigatoriedade do ensino de filosofia? Ao mesmo tempo que a gente vê algumas experiências em outros locais do mundo, recentemente a Espanha aprovou a obrigatoriedade do ensino nos 3 anos, mas aqui no nosso cenário, né, você comentou de todas essas boas experiências, esse crescimento, como isso fica diante desta reforma do ensino médio que foi aprovada? É triste falar sobre isso porque o prospecto não é muito positivo, né? A desobrigação da presença da filosofia, e não só da filosofia, eu acho importante também a gente às vezes desligar um pouquinho e falar que a reforma do ensino médio desobriga o ensino praticamente das ciências, se você pensar bem, porque essa reforma pauta que só o que deve ser obrigatório é o português, a língua portuguesa e a matemática, e então todas as ciências, no certo sentido, são ameaçadas, né? É claro que a gente está mais preocupado com o nosso mercado de trabalho, com a formação que a gente está oferecendo para os nossos alunos que futuramente vão desaguar onde profissionalmente, mas eu acho que é sempre importante lembrar que não se trata só da exclusão das humanidades, se trata, em alguns casos, da possibilidade de exclusão das ciências e das artes e de todas as outras disciplinas que não são a língua portuguesa e a matemática. Então o cenário é preocupante em geral, em especial para a gente da filosofia e das humanidades, por causa da natural associação que nós temos com o desenvolvimento do pensamento crítico, não é? E com a possibilidade de ensinar para as pessoas, como eu vinha dizendo agora mesmo, né? Ensinar lógica para as meninas e mostrar para elas que elas podem aprender lógica tanto quanto os meninos e que podem argumentar tão bem quanto, essa ideia do empoderamento, né? Do pensamento crítico. Isso tudo é naturalmente associado com a nossa área, com as humanidades em geral, em especial com a filosofia, de modo que, dada a realidade que a gente vê se configurar para o próximo período, de fato, pode ser que a gente seja, né, pode com muita força ser que a gente seja não só excluído, mas eu diria perseguido, né, por tentar desenvolver instrumentos de pensamento que autonomizem, que emancipem os nossos jovens. Então, é um cenário realmente muito preocupante, porque aparentemente o que vem por aí não é nada positivo, mas eu gostaria de pensar que é possível resistir e que é possível a gente, né, se resguardar no pensamento e na filosofia para tentar inventar formas de resistência que nos permitam sobreviver ao que vem por aí. É isso, continuar fazendo o que a gente faz já vai ser resistência. Exato. Muito obrigada, professora Gisele.